econômica nos Estados Unidos contemporâneo, né? E de que modo histórico, né? Isso vai continuar entre o romance Condenada e o romance Maldita, ok? Posteriormente eu separei algumas sequências do enredo do próprio romance Maldita para assinalar algumas coisas que podem ser importantes para trabalhos futuros de vocês e até mesmo para dar uma noção do enredo, né? Para quem ainda não leu tão aprofundadamente o livro. Eu vou me aproveitar inicialmente de uma alegoria que é da ilha de Madlântida. Madlântida. Está em Maldita, você ainda chegou lá não? Bem, essa é uma ilha, né, que foi inspirada em Med, né, que é considerada a salvação, vamos dizer assim, de vários problemas que acontecem no mundo. Na verdade, a Madlântida, né, ela é símbolo maior do consumo e do desperdício. Ela é uma ilha onde se reúne plástico, fraldas descartáveis, caixas de suco e outros resíduos que são despejados e reunidos como lixo escoado no redemoinho do Pacífico Norte. Então se cria uma ilha a partir desse desperdício do consumo e imagina-se que essa ilha é a ilha da salvação, né? Que vai salvar a todos, né? Então você já vê a ironia que se cria em relação à política de consumo dos Estados Unidos, né? Enxergar o problema como se fosse a solução. Quer dizer, enxergar o estímulo ao consumo como se fosse a salvação econômica e social de um país ou até mesmo do mundo. Bem, essa ilha de poliestireno areado e polímeros colados, né? Ou seja, aqueles plásticos que vão se juntando da fralda, né? Da caixa o papelão da caixa do suco, tudo isso vai formando uma grande ilha. Imagina-se que ela vai resolver 4 grandes problemas que existem no mundo. Não. Eu vou dizer quais são os problemas, né? Esse é o projeto de reciclagem mais bem sucedido do mundo. Essa é a defesa que se faz. Porque você está tornando, vamos dizer, o consumo um pós-consumo. Ou seja, você pegou tudo aquilo que foi lixo e transformou novamente em consumo, né? Você está transformando os dejetos, né, em novamente algo que pode ser reutilizado, que é a ilha cheia de porcaria, né? Porque tudo isso cai pelos esgotos, né? Então, isso vai se reunindo, se reunindo, se reunindo até formar uma grande ilha. E as pessoas podem viver nessa ilha. Segundo, esse é um território que não é afetado por tantas alterações climáticas. É uma balsa flutuante praticamente, com o dobro da extensão do estado do Texas, né? Que está se formando. E tem assim, a maior capacidade de sobreviver às mudanças climáticas. Não afeta o solo, não afeta, entendeu? Porque é tudo plástico, né? E a outra situação é que acaba por recriar um habitat que está sendo extinto pelo degelo das calotas polares, né? O habitat dos ursos polares. Então, os ursos polares podem viver também na ilha de Matlândia. E a outra situação também, né, é que por ela ser uma área de expurgo, ser uma área de lixo internacional,
não se abate sobre ela os onerosos impostos que se paga numa terra normal. Então, ou seja, seria. É viável, né? É viável. Então, sim, quanto mais se consome e quanto mais se joga lixo, melhor, porque a humanidade vai se salvar por meio desse consumo e que alimenta o desperdício. Por quê? Primeiro, é o projeto mais ambicioso de reciclagem, né? Todos vão poder, em algum momento, visitar essa ilha, o seu lixo vai ser reaproveitado. Todos, vírgula, né? Os privilegiados, na verdade. Depois, é uma ilha que não sofre tanto as alterações climáticas, né? O solo é um plástico, não se degrada com tanta facilidade também. Recria os habitats dos ursos polares e não se tem muita carga de impostos nessa ilha, já que é uma área de despejo internacional. Veja que tudo isso é ironia. Na verdade, o Palahniuk, né, ele está observando o centro do problema como se fosse uma solução. E talvez seja isso que a gente também esteja, na economia contemporânea, fazendo, ao estimular cada vez mais um consumo descontrolado, sem sustento para o próprio ambiente. Sustentação ambiental é impossível com essa lógica de elogio ao consumo descontrolado. Veja que, dentro dessa perspectiva, a prática exacerbada do consumismo eleva o desperdício e o gigantesco lixo mundial. Essa história da reciclagem aí é balela mesmo, né? Uma ironia bem humorada do Palahniuk. Além disso, acelera o ritmo de produção, afetando as condições climáticas do planeta. Por outro lado, também reduz a capacidade dos biosistemas, que não estão adaptados à velocidade ou às exigências dos mercados. E pior ainda, aprisiona os indivíduos na exponencialização da dívida, né? Lembro a vocês, cada vez mais que se concede crédito, o indivíduo gasta e toma empréstimo além da conta, e no momento de retração, ele fica endividado. É aí também que ele tem os seus bens todos barateados, e para pagar as dívidas ele começa a se livrar desses bens e se tornar escravo da dívida. Isso foi o que a gente discutiu em Condenada. Isso continua também a ser discutido em Maldita. Como o próprio romance diz, esses eventos cotidianos, o consumo exacerbado, a exponencialização da dívida, isso tudo é cotidiano dentro da economia norte-americana. Mas tudo isso prenuncia uma grande catástrofe. Nós estamos aqui na cena pré-colapso, assim, bem pertinho do colapso econômico dos Estados Unidos, né? Colapso mundial, na verdade, né? Aí eles separam uma citação: o ordinário cresce para se tornar uma abominação, né? Um dia isso vai estourar. Isso estourou lá por volta de 2008, 2009, né? Com as hipotecas subprime, né, dos imóveis, e que depois contaminou os bancos e depois contaminou a economia mundial, né? Essa é a sequência de Condenada para Maldita. Bem, a Madlântida, né, é uma ilha que se pensa ser imaginada, pensa-se ser comandada por líderes de grandes corporações multinacionais e que um dia vai se chocar na América do Norte, causando um estrago próximo do apocalipse, né? Colapso da economia estadunidense e, portanto, também mundial. O que nós vamos ter aqui é uma prefiguração do efeito pipoca na economia.
pelo fato da economia ela estar muito interligada, pelo fato da economia estar muito internacionalizada, então se um setor, por exemplo, bancário dos Estados Unidos, ele começa a sofrer suas quedas, então isso afeta o resto do mundo também. Então essa é uma fala sobre como a política econômica dos Estados Unidos ela favoreceu um ambiente que ele vem falando aqui tipo um apocalipse, né? A um ambiente de colapso que se irradiou no resto do mundo. Então, para ele, isso é um apocalipse, é um colapso, né? Interessante que não é só Palahniuk que fala isso através da sua literatura. Se vocês forem buscar um livro chamado Vida para o Consumo, de Zygmunt Bauman, ele vai dizer que os Estados Unidos, né, a tomada de empréstimos contraídos pelos Estados Unidos, estão mais para financiar o consumo do que estimular os investimentos. E isso faz com que se eleve infinitamente os recordes nos déficits federais. Todo o resto do mundo, observando os Estados Unidos como modelo, acaba fazendo a mesma coisa. Aumenta a sua dívida interna, aumenta a sua dívida para que a condução da economia continue ainda quente, continue ainda fervilhando, continue ainda circulando. E tendo por modelo os Estados Unidos. Já que os Estados Unidos faz isso para que a sua economia permaneça aquecida, então eu também farei a mesma coisa. Nós vimos que os Estados Unidos, a dívida que o governo dos Estados Unidos tem com o Federal Reserve é impagável. Até mesmo pelo processo inflacionário a gente viu lá e condenada. Se a gente for tratar do ambiente econômico atual, por exemplo, vamos falar da reforma da Previdência. Pronto. A reforma da Previdência, ela diz que a nossa Previdência ela tem uma falência decretada, certo? Mas se a gente for estudar os cálculos que nós temos aí, a gente vai entender que 1% apenas da população recebe o teto. 70% da população recebe salário mínimo. O que acontece com essas contas? Antigamente era 20% de desvinculação das receitas da União que o governo poderia, sem auditoria, pegar dos caixas da Previdência. Hoje em dia é 30%. Então, aquele que está mais estimulando o contribuinte a dar seu benefício e continuar um pouco mais com o seu trabalho é aquele que mais tira. A primeira coisa que deveria fazer é o governo recuar de 30% para 20% novamente. Mas ele não quer apertar o cinto. Então, quem aperta o cinto? O contribuinte. Compreende? Não estou dizendo que não tenha que ter, mas tem que ter, mas também a outra parte também tem que se comprometer, o governo, que gasta demais. Ela afeta diretamente ao trabalhador. Exatamente, exatamente. Né? Não Essa as pessoas situação que recebem grande salário. sobre se tem que ter ou se não tem que ter, então, no futuro talvez até tenha que ter, mas a outra parte não está se comprometendo. O governo por exemplo, através da DRU, né, desvinculação das receitas da União, não se comprometeu. Não se comprometeu. Enfim. Mas eu enxergo a Previdência como sendo um Federal Reserve, no caso. Seria, exatamente. É uma forma de você escravizar o cidadão e continuar ainda a tomar alguma parte dele, né? Se você for dar uma. Abrir a mão dos 10% justamente para manter o mercado aquecido, não? E para pagar a dívida. Boa parte dessa DRU é para o governo pagar a dívida que ele mesmo fez. Isso é. Isso. A dívida do Brasil está igual dos Estados Unidos? Não. Mas eu acho que é impagável. Provavelmente é impagável. Porque é uma dívida que se alastra, né?
Porque assim, a dívida dos Estados Unidos tem a ver com a emissão do dólar, né? Se a gente notar que nossa política monetária cambiária, ela também compra dólar, então a gente também está comprando esse tipo de dívida. Entendeu? Aí fica realmente, fica difícil de pagar. Acho que é impagável também. Só voltando para os Estados Unidos, aquele desejo dos Estados Unidos de tomar posse das terras de petróleo, por exemplo, no Iraque, terrenos lá, não estaria ligado a essa questão de eles poderem ter o poder aquisitivo maior e tentar sanar, pelo menos, uma porcentagem maior dessa dívida? Eu não sei se há um interesse tão grande em sanar, mas em tornar, vamos dizer assim, não entrar numa situação em que fique clara essa falta de pagamento. Porque a gente sabe que os Estados Unidos realmente não vai pagar essa dívida. A gente sabe, com o Federal Reserve, a menos que retire a autoridade da emissão do dólar do Federal Reserve. Isso não vai acontecer. Por um bom tempo não vai acontecer. Mas assim, para continuar a pagar, é necessário ter mais. E outras riquezas vão ter que ser conquistadas. Petróleo, por exemplo. Né? Petróleo é uma boa base de riqueza. Né? Petróleo, carvão dos Estados Unidos. Né? Não é à toa que quem agora senta a cadeira é um dos caras que, vamos dizer, favorecem bastante a indústria do petróleo e do carvão, que é o Donald Trump. Ele não está lá à toa. Ele não subiu porque ele é mais bonitinho ou porque o pessoal dos democratas deu uma vacilada. Não, subiu porque ele tem um projeto de governo que favorece algumas elites que financiaram a campanha dele. A elite militar, a elite petrolífera e a elite do carvão. Né? O mercado financeiro parece que estava mais favorável a Hillary. Mas a primeira coisa que Donald Trump fez foi desregular o mercado novamente. Retirar todos os entraves que o Barack Obama tinha colocado antes do colapso. Ou seja, então, atualmente a Wall Street está muito tranquila na forma de governar do Trump. A única coisa assim que gera ainda um certo balanço, né, são as declarações que ele faz. Né? Que aí sugerem realmente muita... Né? Mas enfim... Há uma outra alegoria maldita que a gente deve prestar atenção. Primeiro, a Madlântida, né? Que é a Atlântida baseada em Mad. Né? Mad é a filha, né? Que volta, né? De condenada e aparece para os pais. E os pais começam a defender uma religião chamada Rudismo. Né? Rudismo. Ser rude, né? Quanto mais rude, melhor. Então, a Madlântida é entendida como uma ilha de salvação. Interessante ser uma ilha, porque a primeira ilha que sugeriu a salvação foi a ilha de Utopia de Thomas More. Né? Que se dizia que era uma ilha que iria salvar todo mundo da desigualdade social e tudo mais. A Madlântida é uma ilha financiada pelo consumo e que todo mundo acha que pode ser feliz, quer dizer, todo mundo não, né? Mas, enfim, sugere-se que essa ilha vai resolver boa parte dos problemas do mundo. Então, na verdade, ela não está resolvendo, ela está piorando o problema. Né? Daí é que entra a ironia do Palahniuk, né? Afirmar uma coisa quando, na verdade, está querendo dizer outra. A outra alegoria é a religião do rudismo. Segundo Mad, né, ela aparece para a mãe e faz uma grande piada. Quanto mais se xinga e quanto mais se ofende o próximo, mais há a possibilidade da salvação. Né? A alma vai para o céu e sem qualquer distinção social, étnica ou cultural. Então, quanto mais você xinga, descabela, né, joga duro em cima do outro, mais você vai se salvar. Bem, essa é uma prática nociva, né, e degradante que acaba se disfarçando de boa e de redentora. Isso tem muito a ver também com a lógica do consumo. Nessa política econômica, o que mais se elogia é o consumo. Se você consumir mais,
mais postos de trabalho vão ser abertos, mais dinheiro será circulado, mais, vamos dizer assim, e com mais dinheiro na praça, né, mais pessoas também vão poder abrir mais negócios. Essa é a lógica, por exemplo, baseada em John Maynard Keynes, né? O consumo estimula o aquecimento do mercado, faz abrir novos postos de emprego. Acontece, faz sentido, mas acontece que cada emissão maior de dinheiro desvaloriza o próprio dinheiro, torna o dinheiro mais barato. Quanto mais dinheiro comprar, Menos valor ele tem. É por isso que, por exemplo, se você for uma pessoa que vende o seu produto fiado, você está perdendo. Por que está perdendo? Exato. Porque, veja só, essa menina da cantina, né? Ela vende tudo fiado. Né? Tem que vender porque nós todos somos quebrados, né? Eu mesmo tenho minha conta fiada lá. Mas ela está perdendo dinheiro. Ela está perdendo dinheiro. Veja só. Porque a cada vez mais que ela vai comprar alguma coisa no mercado, a manutenção que ela tem que dar para a produção dos seus alimentos está cada vez mais caro. Então isso se chama inflação. Ou seja, aquele dinheiro preso na dívida aqui, ela está perdendo por não aplicar juros. Agora o grande problema é o seguinte, né? É que os juros seria uma compensação pela reposição inflacionária, né? Mas nos juros, né, entra o cálculo de risco de não pagamento, né? Entra a inflação e entra a própria prática da negociação do dinheiro emprestado. Ou seja, se eu empresto o dinheiro, então tem que cobrar juros. Então, isso é um serviço. Os bancos entendem dessa maneira. No Brasil, isso extrapolou. Não é verdade? Então, veja só. O fato de se criar mais empregos, mais consumo, não desaprisiona o país, nem o indivíduo, da dívida. Porque há ciclos de concessão de crédito e há ciclos de retenção de crédito. Então, quanto mais se concede crédito, menos o dinheiro vale, mais o indivíduo compra produtos e serviços. Até chegar a um ponto também que ele começa a fazer empréstimos. Quando se retrai o crédito, o indivíduo perde o dinheiro, perde, por exemplo, um posto de trabalho, e ele se torna escravo da dívida. Então, assim, é necessário que em algum momento haja muito dinheiro e muito posto de trabalho para que a economia real sustente a economia virtual, que é a economia de empréstimos e juros. A economia virtual ela é muito maior do que a economia real. Se tem muito mais dinheiro advindo de negócios como transação, derivativos, juros, do que exatamente salário advindo de produção. É sobre isso que a gente está falando. Está falando de uma economia que não existe, que ninguém trabalha por ela. Economia bancária. Claro que tem um gerente, mas o grosso do dinheiro não vem do trabalho, vem dos juros. É difícil, né? Bem, tanto o rudismo, né, quanto o consumismo, eles são estimulados em meio a imagens de salvação. O consumo salvará a sociedade. O rudismo salvará a sociedade. Um vai salvar o espírito e o outro vai salvar a economia. Só que os dois resultam em danos. Um pela perdição no inferno. Você vai xingar, vai destratar o outro, cada vez mais você vai para o inferno. Segundo o livro, é o livro que diz isso, não sei não. E o outro vai para o colapso econômico. Entendeu? O outro vai dar abertura para o colapso econômico. Veja só, a situação do subprime, das hipotecas subprime, né, dos Estados Unidos,
Estava todo mundo comprando as hipotecas, né, de casa. Estava todo mundo comprando casa. Não se calculou o custo do não pagamento. Todas as hipotecas eram misturadas junto a outras dívidas que eram consideradas dívidas de excelência, que seriam pagáveis, e foram colocados num conglomerado, né? Para colateralizar riscos. Ou seja, se você coloca num composto uma dívida que tem um risco, mas mistura com outras dívidas que não têm risco, e vende esse composto para o mercado, então parece que você está vendendo um produto de qualidade. É como se você fizesse uma comida boa com ingrediente ruim. Todo mundo vai olhar a rotulagem. Você faz um salmão, mas utiliza os piores ingredientes para o cozimento do salmão, entendeu? O cara diz, o cara serve salmão. Só que na hora que come, meu irmão, aí você vê, pô, que porcaria é essa? Aconteceu isso. Então, a dívida do subprime foi colocada em compostos de outras dívidas de excelência. Só que isso foi se misturando, foi sendo vendido, e essa dívida não foi sendo paga. Essa dívida, vamos dizer assim, esse produto do mercado, quem avaliava eram agências que tinham interesse na venda, agências de risco, e bancos de investimento comercial e banco de investimento, banco comercial e banco de investimento, que também tinham interesse no pagamento, quer dizer, no recebimento de lucros, por estar vendendo aquele produto. Então, empurraram a venda desse produto para várias pessoas, não observando o poder de pagamento delas. Chegou um momento que estava todo mundo contaminado no mercado. Essa mágica da economia que declarava o progresso nos Estados Unidos, que declarava a democracia da propriedade para os indivíduos, ou seja, está todo mundo tá todo mundo com a casa. Se você for ver nos anos 30, pouquíssimas pessoas tinham casa, o resto era inquilino. Quando vê o ano de 2007, parece estar havendo um evento muito grande de democratização de propriedade dos Estados Unidos, quando na verdade está acontecendo o contrário, o aprisionamento na dívida. Tanto é que quem tinha essas hipotecas para poder pagar foi se livrando, foi devolvendo, né? Ou devolveu ou teve que pagar a dívida. A dívida estava maior do que a casa que ele comprou. Você ia perguntar alguma coisa? Você vai comentar que a questão dos juros cobrirem os riscos, né? Um amigo meu fez no trabalho, fez um consórcio, eu estava falando no contrato. O contrato de consórcio, os juros eram meio altos e cobria até se um dos contratados morresse. Aí os juros cobria a dívida que esse que morreu estava devendo. Porque não deve pagar nada, né? Quer dizer, você pode inventar essa maquinação dos juros, né, e do risco ad infinito, né? O sujeito pode perder emprego, o sujeito pode morrer, o sujeito, né? Mas claro que os juros, né, há muita subjetividade colocada nesse cálculo, né? Os economistas fazem o cálculo dizendo que está tudo certinho, está tudo maquinado, mas as variáveis que se escolhem para calcular aqueles juros podem ser absurdas, né? Bem, o consumismo, né, tanto quanto o rudismo, eles são marcados por previsões que prometem satisfação, felicidade, que não se realizam. E tanto o rudismo quanto o consumismo na obra, eles tendem a abranger todos os tipos sociais e culturais, sem fazer distinção. Se é consumo, se você pode consumir, você vai ser salvo se você tem poder de consumo. Não importa se você é negro, se é branco, se é gay, se é hétero, não importa. O consumo lhe dá cidadão, lhe dá cidadania, lhe dá poder e lhe dá salvação social. O rudismo também.
O rudismo, você pode ser o que for. Se você começar a xingar, bater nos outros, você vai ser salvo. Mais uma vez, a gente está naquela imagem, né, de algo que está sendo praticado nocivamente, mas que está sendo enxergado como algo benéfico. Então, o consumismo não é benéfico do jeito que está sendo praticado. O rudismo também não. A Medlântida, né, que é uma ilha de resto de consumo, também não é uma coisa boa, mas está sendo vista como uma ilha de salvação. E aí entram dois grandes comentadores da política econômica dos Estados Unidos que vale a pena a gente dar uma observada, que é o Nassim Nicholas Taleb e o Rima Minsky. Vou falar rapidamente, porque depois eu quero entrar no romance propriamente, né? Mas o que é que o Taleb ele fala, né? Ele inventa uma alegoria chamada a alegoria do cisne negro. O que é o cisne negro? Primeiro, ele conta uma história dizendo que quando se chegou na Austrália, ninguém nunca tinha visto, nenhum europeu tinha visto o cisne negro. Então, quem primeiro teve essa visão mudou toda a sua perspectiva sobre o que seria um cisne. Mudou toda a visão sobre a ecologia que ele tinha naquele momento. Era um efeito raro que impactava a forma de enxergar o mundo. E que você só começa a contar o mundo a partir dessa retrospectiva do que aconteceu. Bem, dentro desse contexto, a gente tem que dizer que a economia dos Estados Unidos, né, ela vai preservar sua vulnerabilidade pelo crescimento da dívida, mas por meio de um sistema de previsões. Existem previsões que ficam o tempo todo sustentando o crescimento dessa dívida, afirmando que que a compra ela é boa. E aí ocorre a expansão de empréstimos, que são vistos como investimentos necessários para aquecer o mercado e para gerar lucratividade. Aí começa a Taleb a enxergar como são feitas essas previsões. Quem faz essas previsões? Quem diz que o mercado está crescendo ou vai crescer a partir dessa ordem de compra ou de consumo? Primeiro, ele vai dizer que as previsões de larga escala na economia são todas trapaças. São montagens discursivas. Elas criam, na verdade, uma distorção da economia real. Então, quando vem uma agência de investimento, começa a calcular a economia do Brasil daqui para o futuro, daqui para os Estados Unidos, tudo isso é uma grande trapaça. É uma fórmula a direcionar gastos. Justifica a direção dos investimentos. Primeiro, porque é uma grande trapaça. O Taleb, ele fala duas coisas que são desconsideradas nos cálculos de previsão de larga escala para a economia. Primeiro, esse tipo de cálculo desconsidera o que nós chamamos de efeitos multiplicativos não lineares. O que é isso? Imagine você numa mesa de sinuca. Você vai começar a partida. Você pode calcular até a primeira tacada, onde as bolas podem estar. Mas você não consegue calcular onde a bola 8 estará na sétima tacada. Por quê? Porque existem uma série de variáveis que impedem de você racionalmente calcular onde a bola 8 estará na sétima tacada. E ele coloca o plano da economia dentro de todas essas variáveis.
ele vai dizer, existe um componente da economia que é incalculável, que é a escolha humana, que é a tomada de decisão frente a tantas variáveis. Você não pode calcular a economia de um país inteiro tendo uma expectativa tão variável nas suas mãos. Então, o que é que acontece dentro das previsões? As previsões, na verdade, são uma forma de dirigir os gastos. É para dizer assim, olha, invista aqui, invista ali. Não porque isso vai dar resultado, ela constrói o resultado antes do investimento ser dado. Compreenderam isso? Perfeito. O cisne negro, segundo Taleb, ele pode mudar radicalmente a sua visão sobre qualquer fato social ou econômico. Um cisne negro é um fenômeno que provém da raridade, não há nada no passado que aponte para a sua possibilidade. A capacidade de impactar extremamente comunidades, ou seja, esse é um efeito de inesperado que acontece na coletividade e causa uma comoção generalizada. E ele tem um potencial de incitar narrativas retrospectivas. Ou seja, até então ninguém tinha pensado nisso, mas depois que aconteceu, aí começa a tentar explicar a partir disso. Foi o que aconteceu no colapso econômico de 2007, 2008, 2009. Ninguém esperava que aquilo acontecesse. Quer dizer, algumas pessoas até sabiam. O Minsky, por exemplo, estava com essa ideia na cabeça. Mas aconteceu. E isso mudou radicalmente a forma de pensar a economia. Todo mundo foi explicando o que aconteceu de trás para frente. E foi um momento raro para Taleb. Agora, é óbvio que isso gera uma certa ambiguidade. A interpretação da crise econômica como um cisne negro meio que tira a responsabilidade do sistema bancário e coloca para a epistemologia odierna, ou seja, o nosso conhecimento da atualidade. Ou seja, a nossa visão racional sobre as coisas. Ele não acha, por exemplo, que um cisne negro, a responsabilidade maior é do sistema bancário. Porque o sistema bancário foi quem criou isso. Mas a nossa forma de entender o mundo. Então isso é ruim. Agora, por outro lado, o Taleb nos alerta para uma coisa. A previsão, ela tem um interesse específico. Ela é criada para poder organizar um gasto para alguma classe específica, para algum interesse específico. Ela não é aleatória. Essa aposta na simplificação dos métodos de previsão é uma falsificação matemática. É para organizar custos de players grandes, de jogadores que têm capacidade de investimento e de retorno de capital, dos tubarões. A força institucional desse discurso técnico da economia dá peso para a direção desse capital. Ou seja, se todo o peso do capital entra junto, ele tem capacidade de retorno. Porque olha o que acontece, quando você investe em ações de uma empresa, elas sobem à medida das ordens de compra. Então, se todos vão comprando ao mesmo tempo, vão comprando, esse peso maior que compra atrairá players mais fracos a comprar também. Até chegar ao ponto em que todos ao mesmo tempo saem. Os tubarões saem e deixam os players mais fracos lá esperando amargar a queda da ação. O que acontece no mercado de ações não é exponencialização do dinheiro, é transferência de renda. E geralmente essa transferência acontece dos mais fracos dos mais ricos. Jogar no mercado de ações não é jogar em cassino.
é acompanhar a onda de informações que se tem das agências mais fortes de finanças. Só que aí acontece uma coisa que ninguém previa antes. Toda vez que se investe em um título ou numa ação, você está favorecendo uma bolha inflacionária e um dia ela vai explodir. Se você vai caminhando de uma bolha inflacionária para outra, vai chegar um ponto em que você vai voltar para outra bolha e ela vai explodir e você também vai perder dinheiro. Foi isso que aconteceu também no colapso de 2009. Vamos dar uma olhada aqui na situação do livro Palahniuk e o que Taleb nos traz, né? Olha só, é muito comum, né, é semelhante, na verdade, o que Taleb defende, o Palahniuk defende, né? Primeiro, que existe uma fragilidade dos sistemas de previsão. E segundo, existe um forte magnetismo dos compradores e investidores a partir dessa rotulagem ou dessa publicidade. As pessoas começam a comprar por meio dessa força magnética, né, da propaganda e da publicidade. O Palahniuk, alegoricamente, representa a condenação dos compradores em dívidas, iludidos pela ideologia do consumo, como incentivo ao desenvolvimento econômico pessoal e da nação, tal como os budistas chegando ao inferno, quando, ao contrário, todas as previsões colocavam-nos nos céus. Então, as previsões da economia norte-americana, no período pré-colapso, estava dizendo que aqueles produtos de dívidas das hipotecas eram bons de ser comprados. E todo mundo estava comprando. E todo mundo achando que ia se salvar. Só que eles estavam indo todos para o inferno. Assim como os budistas estavam indo para o inferno por xingar. Eu li uma parte do livro que acho que é uma narrativa de um barco, não sei, que um xinga o outro, né? Aí o que está atrás também faz uma menção sobre o que o professor falou, e o outro que está lá atrás também faz uma menção. Tipo assim, um vai magnetizando o outro. Exatamente. Por outro lado, né, existem também algumas diferenças. Por exemplo, o Palahniuk nota que a simplificação das previsões em larga escala parte da metodologia do controle socioeconômico, ou seja, essa simplificação de previsões acontece para que se tenha um controle socioeconômico sobre o indivíduo. O Nassim Nicholas Taleb, né, ele culpa mais o campo epistemológico, culpa mais o fato de o homem ser tão racional. Palahniuk, né, ao afirmar que o choque da Medilântida fora projetado desde os primórdios pelos demônios rebeldes do inferno, ele defende que a crise foi gerada e os sistemas de previsão, em verdade, não a negligenciaram, mas afundaram, estimularam a um nível insuportável. Nesse momento em que há o colapso, se vocês forem ver, quase todas as propriedades entram num barateamento franco. As pessoas perdem emprego, tornam-se mercadorias mais baratas, aceitam qualquer coisa, vendem tudo que elas têm para vender, vendem suas posses, vendem seus bens. Então, dentro dessa concepção da concessão e vamos dizer, da retração, os bancos retiram muitas riquezas das pessoas. Então, dentro da lógica do Palahniuk, esse colapso foi maquinado, não foi negligenciado. Para Taleb, não. Taleb, é óbvio que ele sai dessa ideia de que o homem ou as corporações têm um controle total sobre os trâmites socioeconômicos de um país ou do mundo. Ele sai dessa ideia de que, da teoria da conspiração, né? De que os bancos têm controle sobre todos os trâmites socioeconômicos. Ele não acha que essas corporações têm inteligência suficiente para desenvolver uma macroestrutura eficiente, né? Inteligente, por aí vai. Na verdade, ele vai começar a atacar a desinteligência
e a irrealidade desses sistemas de previsão de larga escala, né? Papalaniuk não. Houve inteligência assim montada e fabricada para o colapso. É, né? É interessante. Tem um indivíduo que também é interessante, que pode nos ajudar a pensar a política econômica dos Estados Unidos, e que foi um dos caras que mais entraram em voga naquele momento em que ocorreu o colapso, que foi o Hyman Minsky, né? Bem, primeiro o Hyman Minsky ele vai partir de uma determinada concepção. Ele vai dizer o seguinte: a análise das relações de finanças de uma empresa por meio do mecanismo de previsões, ou seja, eu posso prever que aquela empresa vai lucrar, ou ela vai quebrar, ou ela vai ter mais dinheiro, ou menos dinheiro, né? Ela, vamos dizer assim, essa análise das finanças, ela acaba por suplantar, ela acaba por ser mais valorizada do que a própria análise de fluxo de caixa de uma empresa, né? Antigamente, você calculava a riqueza de uma empresa por meio do seu fluxo de caixa. Quanto ela ganha, quanto ela recebe, sobrou aquilo, então ela vale isso aí que ela tem de lucro, né? Então você calculava o capital da empresa por aí. Hoje em dia já é um pouco diferente. As previsões de lucratividade ou de perdas dessa empresa alimentam seus fluxos de financiamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma previsão de que aquela empresa vai lucrar no futuro, eu posso fazer um empréstimo maior para ela. Posso fazer um aporte maior para ela. E essa previsão faz com que o preço do contrato de financiamento seja maior ou seja menor. Veja, quando você vai a um banco, não é tão certinho assim a conta que se faz. Ou seja, você tem uma empresa a pedir um financiamento. Se você entra para um gerente pessoal e o sujeito analisa o seu gasto futuro, o seu lucro futuro, ele está dando um financiamento a partir desse cálculo, a partir dessa probabilidade. Ele não está dando da sua realidade, do seu fluxo de caixa presente. Compreende? Acontece que o sistema de previsões faz com que esse cálculo seja maior ou seja menor. Financiamento seja maior ou seja menor. A partir da quantidade de financiamento, de recursos de financiamento que você conquiste, sua empresa vai ser menos ou mais valorizada. Daí, pior é o seguinte, é que isso não contamina a sua empresa, se torna em unidades financeiras. Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito. Eu tenho um ganho mensal de, vamos dizer, R$ 2.800, certo? Meu cartão de crédito vai calcular inicialmente uma dívida de até, vamos dizer, R$ 800, tá certo? À medida que eu vá pagando esses 800 e que eu não vá fazendo dívida, ele vai subindo. Não se calcula o fluxo do meu crédito, se calcula a minha oportunidade de pagamento no futuro. Se eu paguei isso, eu posso pagar um pouquinho mais. E aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então há uma previsão de quanto você pode financiar como dívida para você mesmo. Isso acontece com empresa, né? E você passa a ser um cliente ouro, um cliente prata, um cliente platina a partir de quanto mais a dívida, o aporte da dívida vai subindo. Para a empresa, eles dão uma oportunidade de parcelamento maior, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que o cara faz um empréstimo de R$ 2 milhões
E aí, no caso que o banco dá para pagar primeiro as parcelas, é de 4 em 4 meses. Uhum. Aí, E com juros menor, até para pessoa Aí, física. entre esses 4 meses, o primeiro, o segundo, o terceiro, ele paga só juros. Aí, no quarto, ele paga a parcela. Uhum. É verdade. Aí veja o que é que se cria a partir dessa análise das finanças, né? O Minsky, ele sugere 3 tipos de unidades que existem na nossa economia. A primeira unidade é chamada de unidade hedge. O que é uma unidade hedge? Ela preserva sua obrigação de contrato, mas pagando com o próprio fluxo de caixa. Ou seja, o fluxo de caixa, o fluxo de entrada de lucro, consegue pagar o principal e os juros da dívida. Isso é uma unidade segura, unidade financeira segura. Se você paga seu cartão de crédito todo cheio, todo mês, né? Se não paga nem o mínimo, nem paga, né, se você consegue pagar tudo, então você é uma unidade hedge, vamos dizer assim. Seria uma empresa que preserva o contrato de financiamento, mas que consegue pagar tudo com fluxo de caixa. É uma unidade segura. Existem as unidades especulativas, né? As unidades especulativas, vamos dizer o seguinte: você tem o principal da dívida, que é aquilo que você tomou, e mais os juros, não é isso? Vamos dizer que a unidade especulativa, ela não consegue pagar o principal da dívida. Ela vai pagando os juros, né? E vai dependendo do seu fluxo de caixa para ir pagando, né? Seu fluxo, sua conta de rendimento, né? Ou seja, se render, vai pagar. Se não render, a dívida vai comendo um pouco da empresa. Isso é uma unidade especulativa. Existe o que ele chama de unidade Ponzi, que são empresas... Unidade Ponzi. Ponzi. São unidades que não conseguem pagar o principal e nem o resíduo da dívida. Vão pagando aos pouquinhos, mas a dívida vai aumentando. O que é que acontece com as unidades Ponzi? Elas entram em falência, elas têm que vender pedaços da empresa, têm que vender bens para poder sanar um pouco da dívida. Mas elas não vão conseguir pagar. Então, existem as unidades hedge, são as unidades protegidas, pagam todo da dívida com os fluxos de caixa, todo mês, preservando o contrato, mas pagando. É como se você tivesse um cartão, você não cancelasse o cartão, você sempre tem dívida, mas sua dívida é paga com fluxo de caixa. Existem as unidades especulativas, que dependem do rendimento para poder pagar e não pagam o principal. A dívida vai rolando, você vai refazendo a dívida, como se dissesse assim, vai parcelando a dívida, né? E depende muito do que você ganha para poder pagar. E existem as unidades Ponzi que não pagam o principal e nem os juros. Então, cada vez mais a dívida vai aumentando até comer a empresa ou comer o indivíduo, né? O que Minsky sugere? Ele vai sugerir o seguinte: as formas que foram dadas os financiamentos impactam na economia. Ou seja, os regimes de financiamento, eles podem gerar uma economia instável. Se você dá demais dinheiro a uma unidade que não tem capacidade de pagamento, então você vai contaminar a economia. Por outro lado, existe um outro princípio também que ele diz. Ele vai dizer assim: existem períodos na economia, isso é bem evidente na economia norte-americana, que depois de períodos de equilíbrio e prosperidade, os gestores da economia começam a transitar para relações financeiras que vão assumir cada vez mais riscos, buscando cada vez mais lucros, mas que acaba por favorecer o desequilíbrio. Então, por exemplo, unidades especulativas, apostar em unidades especulativas gera mais lucro do que apostar em unidades hedge, mas desde que aquela previsão que você fez seja realizada.
Então, assim, vamos dizer o seguinte: a economia do país anda tão bem, mas tão bem, que você acha que aquela unidade especulativa não vai deixar de pagar. Aí você começa a apostar naquela unidade especulativa. Começa a apostar, vai apostando, apostando, apostando. Vai chegar um momento em que essa unidade especulativa não vai conseguir dar conta, não vai conseguir pagar. E ali aquilo que você apostou começa a contaminar o ambiente econômico. Foi o que aconteceu também com essa política de empréstimos nos Estados Unidos. Emprestou-se e permitiu-se a compra de muito título podre. Deu-se muita guarida para a venda e para a compra desses títulos apodrecidos. O que é o momento Minsk? O momento Minsk é exatamente o que aconteceu nessa recente crise financeira iniciada nos Estados Unidos. As unidades que tinham pouca liquidez, ou seja, depois que elas começaram a ser vistas como títulos podres, ninguém mais queria nem comprar. E aqueles que queriam vender não conseguiam mais vender. E por que não vendiam mais? Porque a partir do momento em que as pessoas não compram, esse título começa a cair, né? E esses ativos, né, eles acumulam uma deflação muito grande, uma queda no seu preço muito grande. As unidades especulativas se transformaram em unidades Ponzi, e as unidades Ponzi começaram a comer, a corroer todo o dinheiro da economia circulante. Quem tinha que salvar a economia nesse caso? A discussão dos Estados Unidos foi que os contribuintes deveriam arcar com a dívida. Então, dinheiro público, na época de Obama, na época da saída também do Bush, foi colocado em jogo. Boa parte do dinheiro público salvou os bancos dos Estados Unidos. Sabe o que é interessante? Que a política bancária diz exatamente o contrário. Você não pode estimular o mal pagador. Porque se você faz isso, se você dá dinheiro àquele que já está endividado, ele não soube utilizar a economia de forma correta. Mas quando se trata de um banco, isso não é verdade. Compreende? Então, assim, se a gente for pela lógica do Palahniuk, a gente vai dizer o seguinte: boa parte das corporações bancárias maquinaram essa retração para que pudessem obter recursos públicos. Não sei se isso é verdade. Se a gente for pela cabeça do Taleb, foi desinteligência. Né? Se for pela cabeça do Minsk, o Minsk vai dizer, não, isso já estava previsto de acontecer e ninguém estava enxergando. Momento Minsk, né? Segundo o Minsk, né, o adiamento, os estudiosos de Minsk, na verdade, o adiamento do colapso financeiro nos Estados Unidos, ele só se deu de forma artificial. Os players mais fortes estavam estimulando constantemente bolhas inflacionárias em diversos setores dos Estados Unidos. Só que eles não puderam captar que a bolha imobiliária pudesse causar uma outra bolha maior, que era a bolha bancária, né? E não deu tempo de todos saírem ao mesmo tempo da bolha. O que antes pareceu ser uma fórmula de aceleração e desenvolvimento econômico e social do mercado, sob uma perspectiva de saudável desregulação do mercado, né? Acaba por trazer frutos podres. Palahniuk, ele vai colocar uma sentença para a gente que é extremamente interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó: a única coisa que torna o outono uma tragédia é a expectativa de que o verão deveria durar para sempre. Quem estava apostando naquele mercado, que está tendo lucro o tempo todo, um dia essa bolha ia estourar. Então, o outono ele se torna uma tragédia porque o verão não continuou. O verão um dia
ia passar, entendeu? Que é o mecanismo da bolha mesmo, né? A bolha vai inflando os lucros, vai inflando, mas vai chegar um momento em que aquele custo inflacionário ninguém mais vai poder pagar. E aí se estoura e pelo efeito manada todo mundo começa a sair daquele ativo. E aí quebra o mercado. Aí então, professor, parece que é tipo, eu faço uma análise como se fosse então, quatro estações do ano. Tipo, depois do verão vem o outono, cai tudo, e depois do outono, o inverno. Que piorou tudo de novo. Porque vem a perda de emprego e por aí vai, né? Mas veja que o que se entendia como o mais sofisticado sistema do capitalismo mundial dos Estados Unidos, seja o mercado de ações e o mercado de propriedades, na verdade foi o que mais afetou danosamente a economia norte-americana, tornou-a vulnerável, sem saúde, artificial, né? Professor, nessa obra dele entra também o FMI? Então não entra de forma direta, né? Você tem algumas sugestões de algumas instituições, né? Porque assim, eu fiz uma análise muito dentro da lógica da teoria econômica, né? Da crítica econômica. Mas o enredo ele é todo figurado, né? Tem muita coisa dentro desse livro. Na verdade, o que eu disse para vocês é o seguinte: eu escolhi uma chave de leitura, que é a política econômica. Mas eu poderia escolher a lógica da biografia, porque, por exemplo, no primeiro ela escreve de acordo como se fosse um diário. Aqui no segundo, ela já escreve em e-mail eletrônico, que já é uma coisa completamente diferente. Na verdade, para Newcastle dá para fazer várias coisas. Eu gosto mais dessa lance do lance da política econômica, porque está muito próximo da gente. Dá para discutir coisas que são atuais, coisas que a gente está vivendo, entendeu? Eu vou comentar alguns trechinhos, não vou comentar tudo porque tem muita coisa, certo? Mas aqui o que é que eu fiz? Eu fiz um mapeamento do enredo. Não sei se é legal eu trazer o enredo para quem ainda não leu, né? Mas eu vou dar algumas sugestões, tá? Primeiro, ó, vocês podem ler também essa obra por meio da relação que essa tem com a escrita de blogs. É uma outra perspectiva, uma outra análise, entendeu? A escrita ela é toda feita em cima do arroba, e-mail, ponto alguma coisa, né? Então, por exemplo, o nome do Leonardo, né, que é colega, Leonardo sabe tudo, ades, @aposvida.inferno, né? Aí você vai ter várias vozes tweetando ou mandando e-mail falando das narrativas, né? Se você for apostar numa análise dessa, numa análise da escrita eletrônica, então você vai ter por teóricos assim talvez o André Lemos, o Pierre Levy, né? São pessoas que você pode, né, pegar por aí. O interessante de notar é o seguinte, né? Esse livro, ele se trata da recriação da mitologia do surgimento de um novo Messias. Você também pode entrar nessa lógica. Lembra da lógica de Matrix? O novo Messias, né? Neo está tomando o lugar de Jesus Cristo, né? Ned aqui está tomando o lugar de Jesus Cristo, só que de uma forma bem irônica. Então, para quem for apostar por essa linha de análise, pode também fazer uma crítica à religião, os momentos de religião. É nesse primeiro livro também, Maldita, que os pais de Mad saem da condição de tipos. Eles começam a ter nomes. Então, quando eles começam a ter nomes, eles viram indivíduos, eles viram personagens propriamente dentro de uma obra, né? Como os pais estavam sendo tratados em Condenada, eles pareciam um gênero, uma classe social, né? Generalizava toda a classe democrata dos Estados Unidos considerada ultraliberal. Aqui não, aqui eles passam a ser vistos como personalidades, né? Que é bem interessante, né? O Antônio Spencer e a Camille Spencer, né? É a primeira vez que aparecem os nomes dos pais de Mad, né? Que estão dentro da Condenada, né?
Você também pode associar o ambiente eletrônico a um espaço cibernético, né? Ou seja, onde a identidade é migrante. Você não pertence nem ao céu e nem ao inferno. No espaço cibernético, todas as identidades se misturam, as entidades também. Isso é uma possibilidade também de você puxar a análise do livro. Estou gerando assim alguns pontos em que vocês podem puxar para ver o livro de diversas maneiras diferentes, tá? Deixa eu ver. Em diversos momentos também vocês vão ver o diabo tentando seduzir a Mad para a sua narrativa, né? Em algum momento ela vai dizer assim: uma sedutora voz masculina dizia: seu doce triunfo sobre suas abusivas colegas de escola se transformou num pânico amargo quando descobriu que seu veículo de fuga não dava partida. Era Satã, o príncipe das trevas, sem dúvida, lendo seu manuscrito bagaceiro, a história de Madison Spencer, a suposta história da minha vida, que ele alega ter escrito antes mesmo da minha concepção. Ele vai lendo à medida que as ações vão acontecendo, né? E aí você pode criar uma outra perspectiva dentro do livro. A análise do personagem, da criação e do criador, né? Porque é o seguinte, o que muito se enxerga, pessoal de 2015, o que muito se enxerga hoje em dia é a capacidade do personagem em subjugar a concepção do criador. Ou seja, quando você cria um romance, espera-se que a sua visão como autor possa ser a visão suprema. Ou seja, você escreveu aquele personagem porque você estava defendendo uma concepção. Só que, na verdade, o personagem ele continua a existir não por causa da visão do autor, mas por causa da visão dos leitores. São os leitores que atualizam o personagem. Ou seja, o personagem tem mais vida e perdura mais e amplia mais a visão do que o autor. Se o personagem fosse limitado pela visão do autor, o personagem morreria, não permaneceria. Vou dar um exemplo. Don Quixote. Don Quixote foi visto como um cavaleiro errante, como uma sátira do momento da cavalaria, né? Momento em que os valores do medievalismo estavam caindo. No romantismo, ele foi entendido como um herói romântico. Quem transformou isso não foi o autor, foram os leitores. Posteriormente, ele foi entendido como um elemento de transição entre medievo e modernidade. Quem move os significados do personagem não é o autor. O autor se pretende como Deus. Mas para a sua obra ter uma duração maior do que a sua vida, Deus tem que morrer. É muito interessante porque é o seguinte, ele faz, no final do livro, ele vai dizer que Mad vai capar o Satã. Ele tira toda a força de virilidade, domínio que tem sobre o personagem a ela, quando ela castra Satã. E ela vai dizer o seguinte: a minha missão agora é não separar Satã de Deus. Ela vai dizer claramente que toda a ideologia de Deus ou de Satã é uma ideologia que prende o homem, não fazendo com que ele possa tomar sua própria decisão, com que ele não tenha poder de escolha. Então, a liberdade nos afirma que Deus e diabo são um só. E todos eles querem nos prender com sua única ideologia. Quer nos comandar, quer nos dar sentido para que nós possamos sacrificar nossa vida. Não sou eu que disse isso. Está no contexto de Palahniuk. Veja que tem muita coisa que pode ser dita por meio desse livro, né? Inclusive também, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O livro Incondenada,
incondenada, Med tem um grupo de amigos que ela fica o tempo todo sinalizando como se fosse o Clube dos Cinco, que é um filme de Hughes, né, em que, vamos dizer assim, os baderneiros da escola são colocados numa sala para fazer exercícios. Colocados num turno oposto ao da aula, para que aprendam disciplina. Só que o indivíduo, né, eu não sei se ele morre, eu não sei se ele escapa, eu não sei se ele sai, se ele fica preso no banheiro, né? Eu sei que o comandante, o cara que era o disciplinador, ele desaparece, não sei como, né? Agora eu não me lembro. Aí o que é que acontece nesse momento? Acontece o que nós chamamos de zona autônoma temporária, que é uma zona onde o poder, né, do Estado, o poder frontal da sociedade, do mando, do domínio, ele não fica tão presente. Então há liberdades criativas que estão surgindo por meio dessa coletividade. Claro que as pessoas vão começar a se questionar, vão começar a entrar em conflito, mas não existe uma determinação de mando tão forte ali dentro. Nós chamamos isso de zona autônoma temporária. É temporária porque ela não dura muito tempo, a verdade é essa. Né? Porque as forças do Estado, do mercado, da educação, elas se instalam assim que percebem uma zona autônoma. Né? O fato dela ser temporária também não é um grande problema. A sua existência depende dessa temporalidade também. Mas acontece o seguinte, que esses personagens que compreendiam essa zona, que não era uma zona nem que defendia diretamente o inferno nem o céu, porque estavam todos condenados no inferno, mas ninguém era tão inferno nem tão céu, todos eles se revelam como espíritos que já estavam influenciando o destino de Med. Ou seja, não existiu uma zona autônoma, existiu sim pessoas querendo disputar as tomadas de decisão da personagem Madison Spencer. Desde o início, existiam demônios rebeldes que, não estando nem do lado de Deus nem do lado de Satã, estavam querendo dominar o símbolo Madison Spencer para criar uma outra ordem de poder, uma outra ordem de domínio. Na verdade, Maldita vai afirmar que aquilo foi um truque, aquilo foi uma farsa. Essa zona, na verdade, não existiu. As pessoas que estavam próximas a ela estavam forjando essa zona. Né? É algo que a gente até pode dizer o seguinte: se em Condenada, por exemplo, o Palahniuk defende que nós vamos chamar de zona autônoma temporária, quem inventou esse termo foi Hackenday. Em Maldita ele vai dizer não. As pessoas que estão nessa zona autônoma, elas têm os mesmos interesses daquelas pessoas que não estavam. Elas estão querendo instalar um poder. Estão querendo escravizar a sua vontade. Até porque se o Estado não vai ser zona autônoma, uma hora ou outra alguém vai ser o ditador, vai mandar nessa zona, né? Exatamente. É isso mesmo que como é que se diz? O Palahniuk defende. E isso é interessantíssimo, porque um dos maiores teóricos que fazem com que Palahniuk gere a sua narração é o Hackenday. Se vocês forem ler o Clube da Luta é a junção de 2 livros de Hackenday. É Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares e Zona Autônoma Temporária. Só que quando ele escreve Maldita, ele já está num momento mais de amadurecimento. Ele sai um pouco dessa questão da zona autônoma. Ele vai dizer que a zona autônoma ela está contaminada. Não tem como não haver contágio do poder de mando. Ele, por exemplo, vai descobrir que Babette manteve relações com o pai para ela poder nascer. Ela vai descobrir que Leonard manipulou o avô, fez com que a avó ganhasse na loteria,
para que a mãe pudesse ficar mais rica. Né? Então, todos esses tipos, né, o nerd, o atleta, o punk que estavam no inferno, eles não estavam lá por boas razões, eram todos, segundo Med, canalhas, que já estavam o tempo todo fiscalizando a vida de Med. E por que Med é importante? Porque Med vai criar uma nova religião que vai, vamos dizer, afrontar o cristianismo. Que vai quebrar as bases do cristianismo, se você for dar uma olhada. Isso para Satã é excelente, né? Mas existem outras entidades que também estão disputando esse grande poder para tirar de Satã. Que é a história lá do budismo, né? Que eu já expliquei para vocês. E aí eu falei do budismo dentro de uma perspectiva da política econômica, né? Deixa eu ver mais alguma coisa interessante. Aí vocês vão ver toda a maquinação, né, desses amigos de Madison à frente das suas gerações, né, por mais umas 3 gerações antes do nascimento de Mad. Né. Interessante o seguinte, isso fica bastante evidente quando existem algumas pistas de leitura que são deixadas pelos autores. Por exemplo, no livro A Viagem de Beagle, com Destino, existem margens com comentários do porvir. Né? Do porvir, do futuro. Se um dia eu tiver uma garotinha, Patterson diz para chamá-la de Camille. A avó escreve no livro. Atlântida não é um mito, é uma profecia. O Patterson, que era um demônio que estava junto com Mad no inferno, em A Condenada, ele aparece aqui como um influenciador do destino de Mad. E faz com que a avó escreva ao redor do livro o plano dele. Então o Patterson diz para ela chamar a filha de Camille, e Camille é que vai ter Mad. E fala da Atlântida como a nova Madlântida, né, que vai aparecer. Aí Patterson diz para eu começar a apanhar flores para o funeral do meu marido. Ele prevê a morte também do avô de Mad. O avô de Mad, na verdade, ele assume o corpo do avô de Mad, como é que se diz? Entra um espírito no corpo dele e ele tenta, vamos dizer assim, violar Mad, né? E daí há uma violência entre os dois e o avô acaba morrendo, entendeu? Na verdade ele já morreu antes e depois ele volta com esse espírito querendo violar Mad. Esse espírito aí seria a pessoa Exato, é o espírito. São os espíritos que estão tramando o assalto ao poder de Satã. Né? Isso tudo está sendo organizado, isso tudo está sendo orquestrado. Então Satã está escrevendo a vida dela e os demônios rebeldes estão determinando as escolhas dela. Só que o outro lado, que seria Deus, manda um anjo chamado Festus, pedindo que ela se posicione a favor de Deus. Todos os 3 segmentos estão querendo roubar as vontades de Mad. E aí o que Mad faz? Ela capa Satã, destrói o plano da Madlântida, né? Quer dizer, ela está no meio dessa guerra para sair, né? Destruir a Madlântida.
e se posiciona contrário aos ímpetos de Festus, né, de Deus. O objetivo dela, na verdade, é dizer que Deus e Satã é a mesma coisa. Ela quer, na verdade, sabotar todos os que estavam tentando dominar as suas vontades. Vixe Maria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante que vocês podem... Professor, eu não entendi ainda. Diga. Essa personagem principal, então, qual é a dela? Então ela é uma líder nata. Não, ela foi transformada em líder, né? Porque assim, a Camille Spencer, né? Ela não era nada demais, ela não era rica, ela foi tornada rica a partir das ligações que Leonard e Patterson estavam fazendo para a sua avó. Lembra do operador de marketing? Querendo empurrar o produto, querendo impor a sua vontade, controlar a sua vontade? Então ele controlou a vontade da avó, de Mad, fez com que ela gerasse Camille, e Camille foi seguindo essas determinações desses espíritos rebeldes. Ou seja, a vontade do ser humano se movimenta por meio da sua ambição. A primeira coisa que se deu a Camille foi um bilhete de loteria. Mais uma vez, aquele discurso de que a ambição controla a vontade humana, ou seja, a ambição aprisiona a vontade humana, está aqui descrita. Aí a Mad, né, vamos dizer, ela não sabe. Em nenhum momento ela está sabendo que ela vai ser uma liderança. Primeiro no inferno e posteriormente na revelação da salvação da Terra. Ela não está sabendo. Ela vai descobrindo inicialmente que Satã construiu um livro sobre sua vida e posteriormente ela vai descobrir que havia uma turba de revoltados querendo controlar as tomadas de decisão dela. Então, vamos dizer assim, ela é um símbolo de onde a direção do mundo vai apontar. Todos respeitam a revelação que ela tem, porque ela já é uma pessoa morta, e ela volta, segundo os pais, como anjos, que os pais têm poder, vão ficar fazendo essa publicidade, para revelar a nova religião, o budismo, que nada mais, nada menos é. Vamos xingar, vamos bater, porque... Então é Jesus. É Jesus. Ela é Jesus. Ele tá no querendo dizer. É a ironia. Ele tá no querendo dizer. Já que É o novo Messias. É o novo Messias. Vai salvar a terra. Né? É por aí. É por aí. Mas ela não está sabendo dessa missão, né? Jesus pelo menos sabia da missão que ele tinha. Mas ela não está sabendo. E quando ela se toca, ela diz, pô, mas não foi nada disso que eu queria, entendeu? Na verdade, as pessoas estão empurrando as suas vontades e me controlando, mas não é isso que eu quero. Né? Eu não pedi isso. Tanto é que o budismo nasce uma piada. Né? Ela aparece para o pai e pela mãe e começa a fazer piadas, gozações. Como é que se salva? Xingando todo mundo e batendo todo mundo por aí, né? Ofendendo. E os caras levam isso a sério. Né? Deixa eu ver aqui. Os rebeldes, né? Do inferno, né? A intenção dela é tornar todas as doutrinas pré-existentes, né, religiosas, parecerem ridículas e ultrapassadas, né, opressivas ou ainda odiosas. Ou seja, a prática do budismo coloca tudo baixo. Aqui está a parte em que Festus desce, né, para, como é que se diz, tentar comprar a participação de Mad. Né? Festus vai dizer, Deus pretendeu que você fosse sua emissária para a perdição. Deus decretou sua existência
ele dita a cada pensamento e ação perfeitos seus. Ou seja, mais uma vez você tem a perspectiva da criatura como uma criatura controlada pelo autor. Ou Deus controla, ou Satã controla, ou os demônios rebeldes controlam. Nesse momento, em 21 de dezembro de 14, né, às 14 horas e 5 minutos, existe uma perspectiva, né, ela já não querendo mais participar nem do plano de Deus, nem do plano de Satã e nem do plano dos anjos rebeldes. Há uma perspectiva de que essa grande ilha, grande tonelagem da Medlântida, né, ela vai bater na América do Norte e vai destruir todo mundo. Aqui nós estamos vislumbrando, na verdade, é o choque, é o impacto econômico. Se vocês forem buscar um pouquinho da internet, né, existem até realmente previsões em 21 de dezembro do que pode acontecer com a economia mundial. Eu não sei se ele teve por contexto essa data, mas caiu bem, caiu perfeito. 21 de dezembro, né? Esse é um livro que ele acaba não decretando um final especificamente. Tanto é que me parece que o fim está em interrogação. Alguém está com um livro aí? Ele ficou em estágio de suspensão. Como se dissesse assim, esse será o nosso final. Ou seja, nós vamos viver exatamente isso. É uma interrogação, né? Eu não sei se ele está brincando também com o terceiro volume. Não sei se ele vai sair ou não sei se não vai sair, porque ele foi contratado para fazer uma trilogia e esses volumes não venderam tanto quanto os outros venderam, os outros livros dele independentes. Se não vendeu, já era. Mas eu estou esperando a trilogia, porque foi um dos livros que mais me deram base para falar do contexto contemporâneo dos Estados Unidos, entendeu? Mais do que Clube da Luta, mais do que No Sufoco. No Sufoco é uma obra fantástica. Clube da Luta também. Uma outra também que vocês podem ver, deixa eu ver, Sobrevivente, que fala sobre terrorismo. Entendeu? Rapaz, olha, esse Chuck Palahniuk é uma das coisas mais legais de se discutir cultura norte-americana atual, né? Assim, em termos econômicos. Pessoal, acho que por hoje está bom, certo? A chave de leitura é essa. Eu, na plataforma, vou tentar colocar esse vídeo, vou tentar colocar o áudio que a Delson gentilmente está me fornecendo, certo? E, posteriormente, também vou colocar o artigo, aquele artigo que eu li para vocês na primeira aula, que é um artigo o artigo A2, é um artigo que saiu numa revista A2,